22º dia. A Eucaristia. A Eucaristia é Jesus presente entre nós e por nós. Na Eucaristia está realmente presente Jesus, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Com a Eucaristia, temos de verdade o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Justamente São Tomás de Aquino nos exorta a refletir que não existe nenhuma religião na Terra que tenha o seu Deus tão perto e tão familiar como a religião cristã, com a Eucaristia. Coisa ainda maior é que o Verbo encarnado, Jesus, não só vive entre nós, mas se quer doar, entrar em nosso coração e fazer-se um com cada um de nós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim como eu nele. Jesus quer isso a cada dia. Por isso se fez pão, porque o pão é o alimento cotidiano, é o nutrimento de cada dia, sem o qual nós nos enfraquecemos e morremos. A Santa Missa, onde e quando Jesus se faz Eucaristia? Na Santa Missa. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, temos o sacrifício supremo, incruento de Jesus, presente realmente no altar, no estado de vítima. Oh, qual divino prodígio é a Santa Missa, que renova o sacrifício da cruz e opera o milagre da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus oferecido por nós. Tinha razão Santo Afonso Maria de Ligório ao dizer que Deus não poderia fazer uma coisa maior que a Santa Missa. Padre Pio dizia que a Santa Missa é infinita como Jesus. Por isso, os santos amavam a Santa Missa com uma paixão ardente. São Francisco de Assis queria ouvir ao menos 2 santas missas ao dia, e quando estava doente, queria que um irmão celebrasse em sua própria cela. E nós? Não é verdade que tantos cristãos fazem dificuldades até para ir à Santa Missa aos domingos? Quão pouco se compreende deste mistério divino, que é a riqueza infinita da Igreja. Se quisermos amar Maria, não podemos esquecer que nunca estamos mais perto dela, como estamos junto do altar, onde se renova o sacrifício do Calvário. Ao Padre Pio perguntaram se Maria estava presente durante a Santa Missa. Respondeu em tom de surpresa: mas não a veem no tabernáculo? A Santa Comunhão. Com a Santa Comunhão, Jesus se doa a cada um de nós para nos nutrir de seu corpo e de seu sangue. A minha carne é verdadeiro alimento e o meu sangue é verdadeira bebida. Nutrimento divino, nutrimento de amor e de infinito valor e força. Bem-aventurados os convidados à ceia nupcial do Cordeiro. Quem não comer deste pão enfraquecerá espiritualmente dia após dia. Jesus o disse com palavras claras: se não comerdes minha carne e não beberdes meu sangue, não possuireis a vida em vós. Por isso, os santos tinham fome de Jesus e eram heróicos ao fazer qualquer sacrifício para não se privarem do pão da vida descido do céu. O beato José Moscati fazia todas as manhãs a Santa Comunhão. E quando ia viajar para o estrangeiro a congressos científicos dos médicos, viajava de noite, ou descia de aeronaves, girava as cidades, sempre de jejum, desde a meia-noite, procurando uma igreja para comungar. Ele dizia não se sentir capaz de iniciar visitas médicas sem antes ter recebido Jesus. E nós? Temos talvez a igreja a poucos passos, mas não sentimos nenhuma atração pela Santa Comunhão. Somos capazes de ficar sem comunhão até mesmo aos domingos. Pobre de nós! Que Nossa Senhora nos ilumine e nos sacuda. Se rezarmos a ela com alegria, ela nos dará a graça e a força de nos aproximarmos até mesmo todos os dias à Santa Comunhão. Porque na terra não existe nada que a faça mais contente quanto a mostrar-lhe Jesus nos nossos corações. Então, ela nos aperta contra o seu coração em um único abraço, com Jesus. Com Jesus e por Jesus. A Santa Missa e a comunhão me enchem de Jesus para me fazer viver com Jesus e para Jesus o dia inteiro. Com que frequência durante o dia o amor de Jesus me deveria reportar à Eucaristia?
Por isso, São Francisco de Sales e São Maximiliano Maria Kolbe tinham o propósito de fazer a comunhão espiritual a cada quarto de hora. Por isto, os santos procuravam toda hora e todo momento para correrem e estarem perto de Jesus sempre que possível. As visitas eucarísticas, as horas de adoração, o pouco tempo de oração junto ao sacrário eram a paixão dos santos. E como se industriavam! São Roberto Bellarmino, quando jovem, indo à escola, faziam 2 igrejas, indo e voltando. Fazia 4 visitas à Eucaristia. A beata Ana Maria Taige, mãe de 7 filhos, tinha todo o cuidado para fazer ao menos uma longa visita cotidiana a Jesus Eucarístico. Todo santo é uma criatura de amor e não pode não sentir atração pelo sacramento de amor. Precisamos dos sacerdotes. Santa Gema Galgani dizia que no paraíso iria agradecer a Jesus, sobretudo pelo dom da Eucaristia feita aos homens. É impossível que Deus pudesse dar-nos qualquer coisa mais que a si mesmo. Mas como poderíamos ter a Eucaristia sobre a terra sem os sacerdotes? Eles, somente eles, são os dispensadores dos mistérios divinos, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Só a eles Jesus disse depois da primeira Santa Missa da história, celebrada na Quinta-feira Santa: "Fazei isso em memória de mim." Lucas 22:19. Por esta divina missão de renovar o sacrifício de Jesus, o sacerdote é o escolhido por Deus que o separa de todos os outros homens e o consagra ministro do tabernáculo. Feliz o sacerdote! Os anjos o veneram porque ele representa Jesus. São Cipriano diz com força: o sacerdote no altar opera na pessoa mesma de Jesus. Mas para ter os sacerdotes, precisamos das vocações sacerdotais. E não só, precisamos de todas as graças da correspondência e da fidelidade à vocação. Quem nos doará todas essas graças? A resposta é única: Maria, medianeira universal. Mas precisamos suplicá-la. Ela é a mãe do maior sacerdote. Ela é a mãe de todos os sacerdotes. Ela criou Jesus para o sacrifício. Ela cria os sacerdotes para os conduzir ao altar do supremo sacrifício com a idade plena de Cristo. Se precisamos tanto de sacerdotes, recorramos a Maria, multipliquemos nossas orações e não cansemos de insistir em obter tamanha graça. Com a oração se obtém as vocações. Rogai ao Senhor da seara que envie operários para a sua messe. Com a oração a Maria, obteremos as vocações, pois ela é poderosa medianeira de amor e misericórdia, como disse Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe, louco de amor pela Imaculada, em menos de 20 anos, com seu amor e sua oração incessante, obteve cerca de 1000 vocações por seu intermédio. Ó Maria, Mãe e Rainha dos sacerdotes, dai-nos muitos e santos sacerdotes. Votos: participar à Santa Missa e fazer a Santa Comunhão com Maria. Oferecer a Santa Missa e a comunhão a Maria para a sua alegria. Fazer uma visita eucarística a fim de reparar os ultrajes à Eucaristia.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.